O ministro interino da Justiça, Ricardo Capelli, disse que um suposto plano para assassinar Alexandre de Moraes, divulgado pelo próprio ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, em entrevistas, é inaceitável e pediu investigação do caso. André Anelli. O ministro interino da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Capelli, comentou nesta quinta-feira em Brasília que o suposto plano para assassinar o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal é gravíssimo e inaceitável. Capelli disse ainda que as investigações devem ir até as últimas consequências para punir os responsáveis. Essa informação é gravíssima e, claro, vai ser apurado e vai ser levado às últimas consequências. É inaceitável, né? Um plano para tentar assassinar um ministro da Suprema Corte é inaceitável. Capelli se referia à revelação feita pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, de que as investigações sobre os atos de 8 de janeiro de 2023 descobriram a preparação de planos para a prisão e assassinato dele, inclusive com a participação da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN. Ainda segundo o ministro do STF, existiam 3 planos para prendê-lo e matá-lo, sendo que um deles previa enforcá-lo na Praça dos Três Poderes, aqui na capital federal. Capelli afirmou que a existência desse suposto plano revela a gravidade do que estava em curso no país. O que a gente pode dizer é que demonstra a gravidade do que estava em curso no Brasil. É gravíssimo, inaceitável tentarem, sequer cogitarem atentar contra a vida de um ministro da Suprema Corte do Brasil. Isso é inaceitável. O ministro interino da Justiça acrescentou que as informações serão apuradas e levadas às últimas consequências para descobrir os autores do suposto plano de prisão e assassinato do ministro do STF. Em nota, a União dos Profissionais de Inteligência de Estado da ABIN disse estar consternada com a revelação de que estaria envolvida nos atentados contra Alexandre de Moraes. A associação disse ainda que é inequívoco o compromisso dos profissionais com a democracia e que tem compartilhado informações com as autoridades sobre possíveis atentados contra agentes públicos. De Brasília, André Anelli. Amanda Klein, queria te ouvir, bom dia, antes de mais nada, queria te ouvir a respeito dessa revelação gravíssima feita pelo ministro da Suprema Corte, Alexandre de Moraes, de que as coisas chegaram a um determinado ponto em que havia, inclusive, um plano para sequestrá-lo, levá-lo até o Exército em Goiás e, eventualmente, matá-lo no meio do caminho ou, então, enforcá-lo em praça pública, na Praça dos Três Poderes. Quem disse isso foi o próprio ministro da Suprema Corte, Alexandre de Moraes, em entrevistas em lembrança do dia 8 de janeiro de 2023, agora na segunda-feira completa um ano. É isso, Rafael. Primeiro, bom dia a você, a Lívia, aos nossos ouvintes e telespectadores. É interessante porque, à medida que a gente vai relembrando e rememorando os fatos de 8 de janeiro, nós ficamos chocados e perplexos de novo com a gravidade do que aconteceu naquele dia. E eu arrisco a dizer, Rafael, que nós não sabemos ainda toda a extensão dos atos, até porque o que temos até agora foi o julgamento dos executores, ou seja, de quem estava presente no dia 8 de janeiro, entrou e depredou, destruiu as sedes dos três poderes. Mas ainda avançamos pouco em relação aos financiadores, principalmente no que diz respeito ao julgamento, exibição de provas dos financiadores e principalmente dos que são chamados de autores intelectuais, que talvez sejam um termo muito leve para se referir aos golpistas, aos mentores do golpe. Pode ter certeza que tem políticos entre esses mentores do golpe, inclusive gente que detém mandato popular, mandato eletivo, que foi eleito para ocupar cargo popular, e tem também, certamente, gente das forças de segurança que está das Forças Armadas. Avançou-se muito pouco nesse aspecto, nesse sentido. Quando o ministro Alexandre de Moraes diz que houve um plano para matá-lo, nós precisamos saber qual a extensão desse plano e até que ponto isso seria levado a cabo. Ontem, o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, deu
deu várias entrevistas para diversos veículos de comunicação em que ele reiterou sim que esse plano teria sido urdido em trocas de mensagens de redes sociais e que a Polícia Federal chegou a isso naquelas diversos mandatos de busca e apreensão quando eles tiveram acesso a celulares dessas pessoas, desses golpistas, e ali sim se depararam com um plano de matar Alexandre de Moraes e que ninguém queria pagar para ver se aquilo seria bravata ou não. Vários outros pontos, trechos dessa entrevista de Alexandre de Moraes me chamaram a atenção ontem, principalmente quando ele descreve a sucessão de acontecimentos, foram acontecimentos muito rápidos e que talvez, na visão do ministro, tiveram condão de estancar o que poderia ser um efeito dominó do golpe. E aí ele cita 3 momentos em particular, ele fala do afastamento, depois logo da prisão de Anderson Torres e também do comandante da Polícia Militar, entre esses 2 pontos que foram fundamentais, e a não decretação de uma GLO, de uma operação de garantia da lei e da ordem, sim de uma intervenção federal, do afastamento do governador Ibanez Rocha. E aí ele cita que isso foi fundamental para que outros estados e forças policiais, forças de segurança, não fossem contaminadas com essa intenção golpista. Se a política, se o governo federal e se o Supremo Tribunal Federal não tivessem sido muito firmes e contundentes naquele momento, isso possivelmente poderia se espraiar por outros estados e por outras forças policiais. E aí, Rafael, isso nos remete de novo a como estivemos muito perto, muito próximos do abismo, talvez sem saber.